E aí galera, aquele é Gibi, eu tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Aniquilação, mega saga cósmica da Marvel, que foi publicada alguns anos atrás em formato de minissérie aqui no Brasil pela Panini. A referida editora está publicando novamente a Aniquilação, só que agora num formato de luxo, um formato ônibus, com um total aí de 880 páginas, saindo ao preço de R$ 299,90. Como é uma mega saga que eu gosto muito, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a Aniquilação. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, você dá uma força muito grande aqui para o João. Além disso, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que curtindo os vídeos você ajuda muito a divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E se for fazer suas compras online, tipo lá na Amazon ou ainda na Panini, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que quando vocês compram por meio desses links, você ajuda muito esse que vos fala. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. Vamos então conversar sobre a Aniquilação. A Aniquilação começa com o prelúdio para a Aniquilação, Drax, o Destruidor. E aqui nós temos roteiros do Keith Giffen, e a arte dessa publicação ficou por conta do Mitch Breitweiser. E nós temos então uma história onde o Drax, ele tá meio perdidão, sabe? Tá numa situação assim que ele tá preso, né, numa prisão espacial. Essa prisão vai ser atacada, eles vão acabar parando na Terra, mas o Drax, ele tá meio assim com a sua própria condição de pensar bastante deficitária, tá tudo muito complicado, e tem uma guria também chamada Kami, que terá um papel importante na publicação. Essa edição ela é importante justamente porque o Drax ele vai, digamos assim, ressurgir diante dessa circunstância toda, com sua capacidade intelectual completamente restaurada, e ele vai tomar para si novamente o seu propósito de vida, que no caso é matar o Thanos, né? Então foi para isso que ele foi criado, e ele quer retomar esse propósito. Ele vai querer voltar para o espaço e achar o Titã Louco para finalmente cumprir com seu propósito de vida. É uma minissérie bacana e que começa a apontar na direção da aniquilação. É uma leitura bem agradável, na verdade, e que tem bastante ação, diga-se de passagem. Depois começa então a publicação da minissérie, e nesse caso ela abre com o prólogo para a aniquilação, que é essa ediçãozinha aqui, que talvez seja a capa do ônibus. E aqui nós temos um momento muito importante, que é o dia da aniquilação, que é escrito também pelo Keith Giffen, e tem a arte do Scott Collins e também do Ariel Olivetti. E o que acontece? A onda da aniquilação chega, e no momento que a onda da aniquilação chega, ela sai varrendo o que ela tem no caminho. E quando isso acontece, ela vai atingir de cheio Xandar. E quando ela atinge de cheio Xandar, ela a elimina, acaba com toda a tropa nova, sobrando apenas o Richard Rider, que é o Nova aqui da Terra, né? E nesse caso, ele vai ser o único Nova que sobrou, e ele também tem a responsabilidade de manter a salvo a mente global, né, dos Nova. Por quê? Porque a mente global guarda toda a tecnologia, toda a história, a sabedoria de Xandar, e também o Nova terá não só essa tarefa, como pensar num futuro de como reestabelecer a própria tropa nova. É uma edição assim do tipo devastadora, o negócio chega e sai arrebentando de uma forma tão forte que eles não têm nem como reagir diante da referida circunstância, e fica todo mundo ali meio perdido com essa situação, haja visto que ninguém esperava essa onda da aniquilação chegando. Por meio do prólogo são gerados então 4 minisséries, que foram reunidas nas edições 2 a 5 aqui na minissérie aqui publicada no Brasil. Então a gente tem o Surfista Prateado, que no caso, cada minissérie tem 4 partes, né? E o Surfista Prateado, que foi escrito também pelo Keith Giffen e desenhado pelo Renato Arlen. E na história do Surfista Prateado vai ser descoberto que o Aniquilador, que é o líder, né, dessa onda da aniquilação, que já eu falo melhor dela para vocês, tem a intenção de
pegar todos os arautos do Galactus, porque ele está muito interessado no poder cósmico. Por quê? Porque ele quer se alimentar e alimentar também a sua horda de insetos com o poder cósmico para que ele alcance o seu objetivo, que é arrebentar com tudo que existe na frente dele. Depois a gente também tem uma minissérie do Nova, onde o Nova vai ter que conviver e aprender, né, digamos assim, a usar os seus poderes de uma forma que ele é o único policial do espaço agora, ele é o único que pode guardar o espaço, digamos assim, só que é uma situação que tipo assim, é impossível para um homem só, mas ele precisa também preservar a mente global xandariana. E diante dessa circunstância toda, ele vai se colocando, ou vai vendo diante de si grandes desafios. Nova foi escrito pelo Dan Abnett e pelo Andy Lanning, e foi desenhado pelo Kevin Walker. E é uma minissérie muito bacana, porque o Nova vai ter que aprender muito sobre si mesmo, e ao mesmo tempo ele vai precisar fundir a mente global à sua própria essência, e isso é poder demais, e como lidar com tanto poder. E o Quasar vai surgir na história para ajudá-lo, e quando o Quasar chega, isso assim traz uma certa esperança para o Nova, mas posteriormente vai acontecer um negócio muito desagradável com o próprio Quasar, que vai deixar o Nova bastante perturbado. Também entra, né, dentro dessa história do Nova o Drax junto com a Kami, que agora que saíram da Terra, né, e estão indo aí na direção do próprio Thanos. E também temos uma minissérie do Super Skrull. Exatamente, meus queridos, uma minissérie do Super Skrull, que no caso é escrita pelo Javier Grillo Marxuach e desenhado pelo Gregory Titus. E temos aqui uma minissérie onde a onda da aniquilação está arrebentando com o sistema planetário ou os planetas onde os Skrulls habitam, e o Super Skrull tem um filho, e um desses planetas-alvo é justamente o planeta onde mora o filho do Super Skrull. Então ele quer ir para a zona negativa, quer juntar um exército e com isso formar, por meio desse exército, conseguir destruir uma super arma para que a situação dele, ou o planeta ali onde o filho dele vive, possa ser preservado e, consequentemente, o filho dele fique vivo. E é uma história que vai envolver também bastante ação e traição, vingança e elementos assim que tornam a história bastante interessante. Eu diria que, ao mesmo tempo, se eu for colocar Surfista Prateado, Nova e Super Skrull, ficaria Surfista Prateado, Nova e Super Skrull, justamente nessa ordem de qualidade, sabe? Eu acho que o Surfista é muito bom, o Nova é bom, e o Super Skrull é de razoável para bom. E fecha esse grupo de minisséries uma minissérie do Ronan, o Acusador, justamente porque ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Ele vai então para um determinado planeta, atrás de uma determinada pessoa que pegou e fez um depoimento, né, falso sobre ele, e ele então foi condenado, e ele quer levar essa pessoa de volta para provar que ele não cometeu o referido crime. E essa história vai envolver a Gamora, entre outros personagens, e diante dessa circunstância toda, eles vão acabar, onde ele está, vai acabar chegando também a onda da aniquilação. E foi escrito pelo Simon Furman e desenhado pelo Jorge Lucas. Eu acho que a minissérie do Ronan é a mais fraca das 4, mas como eu disse, todas essas minisséries vão apontando para as situações que eles estão vivendo diante da onda da aniquilação. Quando começa realmente a minissérie A Aniquilação, lá nas edições 6 e 7, nós vamos passar 6 meses dos momentos que ocorreram dentro dessas minisséries. E dessa maneira, a onda da aniquilação já tomou boa parte do plano cósmico, né, no caso da Marvel, e está se espalhando pelo universo de uma forma assim que é uma infestação, como se fosse uma nuvem de gafanhoto passando por cima de uma plantação. E a minissérie, no caso, é escrita pelo Keith Giffen e desenhado pelo Andrea Di Vito. E o que acontece? Qual é a ideia? Qual é o plot? A ideia é a seguinte:
existe a zona negativa está sendo espremida. Por quê? Porque o universo está expandindo. Quanto mais o universo expande, mais a zona negativa é espremida. À medida com que ela vai sendo comprimida e vai ficando cada vez menor, o que acontece? O aniquilador está perdendo espaço, consequentemente está perdendo poder. Justamente porque ele está perdendo terra, digamos assim, né? E então o que ele vai fazer? Ele quer de volta aquilo que ele perdeu e mais um pouco. E ele sabe que para ele ter de volta, ele vai ter que atacar o universo, ou seja, essa outra polaridade, né, porque ele está nesse esquema da zona negativa, e ele vai ter que atacar, e a ideia dele não é só recuperar o espaço que ele perdeu, a ideia dele é devastar, acabar com toda a vida do universo, sobrando apenas ele, e consequentemente parar com esse negócio de ficar tudo sendo expandido na direção da zona negativa. Então ele junta um mega super exército com armas extremamente poderosas e parte para cima do universo, e ele chega tipo assim, aquela coisa, ninguém está esperando, e ele chega varrendo o que tem no caminho. E é literalmente isso, varrendo o que tem no caminho. Por quê? Porque além de matar tudo que tem no planeta, ele suga tudo aquilo que é orgânico no planeta para alimentar as suas forças, as suas tropas, e ele tem um plano ainda de capturar o Galactus, e para que o Galactus esteja servindo também aí de uma bateria, digamos assim, para alimentar com poder cósmico as suas armas e o seu exército, para que ele chegue a conseguir realmente eliminar com toda a existência. Diante disso, existe uma oposição a ele. Por quê? Porque é justamente um grupo que está se opondo e que está tentando, de alguma maneira, resistir à onda da aniquilação. A questão é que o aniquilador ele também consegue alguns aliados poderosos, dentre eles o Thanos, e dois seres, digamos assim, divinos que estavam presos num determinado local e foram presos há muito tempo pelo Galactus, e esses dois seres extremamente poderosos ajudam na captura do Galactus. Então ele tem o Galactus numa situação assim bastante delicada, porque o Galactus consegue, eles usam o Galactus para sugar energia, por exemplo, do planeta, deixa só um resquício de energia para manter o Galactus vivo, e o resto vai tudo para a tropa da aniquilação. Então a situação é muito delicada e vai ficando tudo muito difícil, e o Nova é o líder dessa resistência, tentando então parar o aniquilador. E meus amigos, esse negócio é muito bem trabalhado pelo Keith Giffen, é muito bem desenvolvido, a história assim, ela empolga e você vai querendo saber o que vai acontecer depois, e qual é a do Drax nessa coisa toda, e os arautos do Galactus, como é que ficam, como é que vão realmente deter a onda da aniquilação, e o jeito que a onda da aniquilação é detida é um negócio fantástico, e a luta final do Nova com o próprio aniquilador também é um negócio muito maneiro. E eu quero fazer aqui um adendo importante, ou fazer um comentário sobre o Thor do Donny Cates. Por quê? Porque o Thor, lá no Thor do Donny Cates, e aqui um alertinha de spoiler, caso você não tenha lido nada ainda do Thor do Donny Cates, tá? Lá no Thor do Donny Cates, o Thor mata o Galactus. E mata numa facilidade imensa. Talvez alguém diga, mas o Galactus lá também está enfraquecido, por isso que foi mais fácil, e o Thor está com isso, o Thor agora é o pai de todos, e por causa disso ele é muito poderoso, e matou facinho por causa disso. Gente, não é bem assim. O Galactus é um ser extremamente poderoso e que não morre facinho assim não, e que não é qualquer, é o pai de todos. Pouco importa que é o pai de todos, ainda é o Galactus. E o Galactus faz um negócio na aniquilação, e ele está debilitado, tá? Ele está fraco, ele está assim, ele está enfraquecido, aliás, tá? Inclusive um dos arautos dele chega depois para ele falar que ele está pálido, justamente porque muito da sua energia foi sugada, e ele faz um negócio que mostra o quanto o Galactus é poderoso, que é de cair o queixo, e é fantástico dentro da história. Ou seja, o negócio do Thor matar o Galactus facinho daquele jeito é um negócio bestas, sem o menor sentido, justamente por conta de todo o poder que o Galactus tem dentro de si. Enfim, o Galactus é a expressão do apocalipse, né? Ou seja, chegou, o mundo acabou. E o que a gente não quer muitas vezes é que o mundo acabe. Então ele é uma expressão apocalíptica, né? E ele mostra por
porque essa expressão apocalíptica dentro da minissérie é muito bem trabalhado isso daí, mostrando o quanto ele é poderoso. Além disso, como eu disse, tem uma batalha muito bacana entre o Nova e o próprio Aniquilador, que ficou muito bem desenvolvido, e o jeito que ela fecha também ficou bacana. Enfim, há bons desdobramentos, há um roteiro muito bacana, desenhos de qualidade que tornam a minissérie muito, muito, muito interessante. E depois ainda tem os Arautos de Galactus, que também vai estar no Omnibus e que foi publicado em Marvel Apresenta número 33, que vai mostrar que fim levou os Arautos do Galactus dentro desse contexto todo, fechando as pontas que ficaram a respeito dos Arautos do Galactus dentro da publicação. Sendo que temos aqui 4 histórias, e dentro dessas 4 histórias tem uma história do Terrax, chamada Parasitas, que é escrito pelo Christos Cages e desenhado pelo Giuseppe Camuccoli, que é uma história legal, tá? Nada extraordinário, eu diria. Depois vem uma história do Estelar, que também é um Arauto do Galactus, escrita pelo Stuart Moore e desenhado pelo Mike Micone, onde vai mostrar todo o amor, dedicação e que o Estelar tem pelo Galactus. A terceira história é do Senhor do Fogo, e que é escrito pelo Keith Giffen e desenhado pelo Scott Collins, onde ele está indo atrás de determinadas pessoas que estiveram aí do lado do Aniquilador e tudo mais. Então ele está meio que plantando a justiça do jeito dele no universo. E fecha a edição o Surfista Prateado, escrito pelo Keith Giffen e desenhado pelo Andrea Di Vito, que vai aí fechar essas questões todas, inclusive uma questão aí que envolve as tais duas divindades que outrora foram presas pelo Galactus e que tiveram uma participação importante dentro da aniquilação. Dentro do bojo geral dessa coisa toda, que nota que eu daria para a aniquilação? Eu daria uma nota 9. Por quê? Porque é um material muito bacana, é uma história muito bacana, muito bem desenvolvida e que, enfim, eu gosto muito da leitura. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E me digam aí, vocês curtem ou não curtem a aniquilação? Já leu, não leu? Vai comprar o Omnibus? Vai atrás da minissérie depois? Por quê? Porque pode ocorrer dessa questão, né, que algumas pessoas, de repente, podem se desfazer da minissérie e comprar o Omnibus. De repente pode aparecer aí em sebos a minissérie para você poder comprar. Ou, de repente, investir aí uma grana mais pesada, né, no Omnibus. Enfim, cada um, né, faz aquilo que pode achar melhor. Eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.